Olá, pessoas! Eu sou a professora Annelise e na aula de hoje nós vamos falar sobre a unificação italiana. Bora pra aula? O tema do nosso vídeo de hoje é bastante importante, bastante complexo, até porque ele vai ter consequências no final do século XIX, início do XX, com o imperialismo, Primeira Guerra. Mas para você que está chegando agora no canal, não deixa de ver essa playlist incrível de História Geral depois que você terminar esse vídeo. Tem uma playlist de História do Brasil também, playlists completas para você que quer prestar o vestibular, enfim. Já se inscreve, ativa o sininho, curte esse vídeo e compartilha, você já sabe. Dessa forma, você ajuda o canal a crescer e engajar para outros colegas estudantes que estão precisando de uma ajudinha aí com história. Antes de começar a falar sobre o processo de unificação italiana, é importante que a gente sempre entenda o contexto histórico da região naquele momento. Então, nós estamos falando aqui do século XIX e de um contexto histórico de bastante mudança, principalmente envolvendo questões políticas e econômicas. Então, antes de tudo, é importante que vocês saibam que este é um momento de consolidação da burguesia como elite política e econômica, mas também é um momento de consolidação do liberalismo como uma ideologia basicamente burguesa e talvez hegemônica a depender dos países aqui do continente europeu. Então, só para retomar um pouquinho dos valores liberais, lembrem-se que o liberalismo ele tem uma ênfase no indivíduo, nas conquistas individuais, e não é diferente aqui com relação à burguesia. Esse é um período em que as nações estão se formando como estados nacionais e se desenvolvendo mais fortemente com esse princípio liberal. Então, a nação, ela significava, basicamente, que era um conjunto de indivíduos que tinham as mesmas características, muitas vezes linguísticas, tradições, culturas, que estavam dentro de um mesmo território, de uma fronteira específica e que tinham um governante em comum que ajudaria esses indivíduos a exercer com liberdade essa individualidade. Dessa forma, nessa visão liberal e consequentemente nacionalista, se os indivíduos tivessem um governante que garantisse essas liberdades individuais, seria só dessa forma que esse coletivo conseguiria ter os seus direitos individuais respeitados. Porém, quando nós pensamos neste mesmo século XIX, não é somente uma visão burguesa, nacionalista de mundo que existia. Existiam outras visões que iam contra essa forma de pensar burguesa e que eram visões muito pautadas em movimentos anticapitalistas, movimentos contrários a esse tipo de visão de mundo. E aí nós temos como exemplo o socialismo, os socialismos, o anarquismo, que vinha muito baseado a partir das lutas dos proletários ou dos proletariados, que são os trabalhadores das fábricas. Lembrando que a industrialização, ela tá ali se desenvolvendo e se fortalecendo nesse contexto, e são os trabalhadores das fábricas nesse mesmo momento que vão se organizar, se reunir para poder lutar a favor dos seus direitos, mas que tinham uma visão contrária a esse capitalismo que estava se desenvolvendo. Muitas vezes essas propostas eram justamente propostas revolucionárias daquele sistema econômico político vigente. Mas por que eu tô falando de tudo isso? Calma que vocês já vão entender. Aqui nós temos um movimento em que burguesia e proletariado, estão antagonistas, estão com conceitos diferentes e querendo coisas diferentes, com visões de mundo opostas. E é por isso que a burguesia naquele momento do século XIX vai se aliar à nobreza. E aí você pode me falar assim, nossa, mas Annelise, lá na Revolução Francesa eles não estão ali separados, inclusive, por conta dos privilégios da nobreza? Pois é, mas nesse contexto político, econômico e social, foi importante para a burguesia se aliar à nobreza para manter o seu status político, econômico e social também. Então, até mais ou menos 1830, as revoluções burguesas, elas aconteceram levando muito dessa massa proletariada como massa de manobra. A partir principalmente do que nós chamamos de Primavera dos Povos, em 1848, é que nós vemos o proletariado numa situação diferente, o proletariado se organizando de forma mais independente, de forma mais autônoma. E isso vai alertar a burguesia a se colocar contra esses movimentos. É nesse contexto que a burguesia vai
como eu disse, contrária ao proletariado, no sentido de esvaziar as suas reivindicações. Porque pensa comigo, as multidões, a população mais pobre, a mão de obra, né, os trabalhadores, estavam sendo atraídos por esses socialismos, pelo anarquismo, enquanto que isso poderia gerar uma ameaça para a burguesia que controlava a nação. É por isso que, nesse momento, a questão nacionalista vai ficar cada vez mais forte com a burguesia e uma parcela da nobreza também. Esses nacionalismos, eles buscavam abrigar essa população que muitas vezes talvez não se via identificada com o movimento operário e buscavam reunir essa população num movimento de identidade. Então, tradições, língua, cultura, costumes. Os nacionalismos, eles abarcavam tudo isso num grande coletivo nacional e buscavam atrair essa população marginalizada para esse movimento. E é aí que a gente entra nesse contexto de formação dos estados nacionais e dos estados nacionais mais tardios, porque Itália e Alemanha, que vai ser o estudo do nosso próximo vídeo, Itália e Alemanha foram estados nacionais que se formaram muito tardiamente. Para vocês terem uma ideia, a França, a Inglaterra são estados-nações que se formaram lá no século XV. Portugal e Espanha foram os primeiros estados nacionais a se formarem. Então aqui a gente está falando de 1870, 71, final do século XIX. Então esse movimento dos nacionalismos é que vai também impulsionar o movimento de formação dos estados nacionais da Itália e da Alemanha. Então vamos lá, vamos começar a falar desse processo de unificação italiana. Desde a Idade Média, a Itália ela era dividida em unidades políticas independentes entre si. Então nós tínhamos a presença do papado, nós tínhamos a presença do Sacro Império Romano Germânico e de cidades comerciais que acabaram impedindo essa tentativa de unificação do Estado-nação. Só que algo vai se alterar e mudar a partir do momento em que nós temos o Congresso de Viena. O Congresso de Viena ele vai se dar com a derrocada de Napoleão e nesse momento a Itália ela vai ter como consequência a extinção do Sacro Império e a divisão do território italiano em 7 estados. Vou mostrar aqui para vocês um mapa e vou explicar como esses estados eram organizados e governados. Aí pelo mapa vocês já podem perceber que nós temos aí essa divisão. Então nós temos o reino de Sardenha-Piemonte, que era um reino autônomo e em processo de industrialização, governado por um monarca liberal. Importantíssimo para a gente entender essa geopolítica, porque os estados do norte da Itália, eles eram muito mais industrializados e desenvolvidos de forma industrial do que os estados do sul. Depois nós temos os estados pontifícios, ou os também chamados de estados papais, que eram um estado teocrático, governado e administrado pela Igreja Católica. Depois nós temos o reino das Duas Sicílias, que era pertencente à dinastia francesa dos Bourbons. Depois o reino de Lombardia-Veneto, que eram regiões submetidas ao Império Austro-Húngaro, e depois as regiões de Toscana, Parma e Módena, que eram ducados livres, mas que tinham muita influência da Áustria-Hungria também. Como vocês podem perceber, quase 50% da península ficava sob o domínio da Áustria. Então, como eu disse, Lombardia-Veneto, Toscana, Parma, Módena. Para vocês terem uma ideia, o Império Austro-Húngaro, ele era o maior dos impérios territoriais da Europa Centro-Oriental. Então, a gente tem aí já um império de proporções enormes, com influência em outros territórios também. Esse é um ponto bastante importante. É por isso que os vários grupos nacionalistas italianos começaram a se reunir para propor a não influência do Império Austro-Húngaro e de outros locais estrangeiros no território. Também propunham a unificação, né? Então a gente vai ter a união desses estados que eram governados de forma separadamente e também propunham, de certa forma, um governo constitucional liberal aos moldes do que se acreditava ser o ideal naquele momento. Esses movimentos nacionalistas propunham também um certo retorno à gloriosa época em que a Itália tinha ali o seu auge das artes, da filosofia e também da literatura. Esse movimento chamado de Risorgimento, é uma palavra em italiano, ok, pessoal? Vou colocar na tela aqui para vocês. Esse movimento, ele vem com essa questão de suposto resgate dessa glória italiana nos contextos da antiguidade
antiguidade clássica e do Renascimento também. Então, mais uma vez, o passado, a história sendo utilizado como forma de legitimar o que esses nacionalistas desejavam para o futuro da Itália. Surgiram também, além desses nacionalistas, os chamados carbonários, que eram movimentos também nacionalistas, mas muito heterogêneos, porque reuniam republicanos e monarquistas que desejavam a unificação da Itália também. Essas pessoas se reuniam em cabanas de carvoeiros, por isso esse nome carbonários. É importante a gente entender que a luta pela unificação italiana era bastante, como eu disse, heterogênea no sentido político, e muitas vezes o que seria da Itália pós-unificação também não era ainda tão discutido, não importava tanto se seria uma república, uma monarquia ou uma democracia. Então nós tínhamos líderes diferentes com projetos políticos diferentes. Vou dar o exemplo aqui para vocês na tela. Como eu disse, os políticos eles variavam de tendência. Então nós tínhamos, por exemplo, o Giuseppe Mazzini, que era um líder que defendia o estabelecimento de uma república para a Itália. E então a ideia dele era uma república italiana até a criação de uma federação que seria presidida pelo Papa. Mas a maior parte dessas pessoas do movimento nacionalista defendia uma monarquia constitucional, aos moldes daquela que já tinha sido estabelecida e organizada pelo rei Carlos Alberto no Piemonte. O rei Carlos Alberto ele outorgou um estatuto fundamental para os seus súditos, que instituía uma forma parlamentar de governo. Ok, pessoal, então nós tínhamos diversas expectativas para o que seria a Itália unificada. Acontece que essa influência do reino de Sardenha e Piemont, essa ideia de uma monarquia constitucional, acabou se espalhando pelo restante do território italiano. E o reino de Sardenha e Piemont foi o reino responsável por liderar a unificação italiana. E aqui nós temos um detalhe bastante importante. Eu não chamo de detalhe, né? Mas uma questão muito importante dentro desse contexto todo que eu estou explicando para vocês até agora. Como eu disse no início do vídeo, o reino de Sardenha e Piemonte era um reino bastante industrializado, que tinha uma burguesia industrial bastante forte. Então era interessante para essa burguesia que o Estado Nacional italiano se unificasse, se formasse de vez como uma nação, para que essa burguesia tivesse uma certa padronização da economia, do comércio, que tivesse acesso à mão de obra e a mercadorias também. A partir daqui, nós vamos ter 3 etapas de desenvolvimento da unificação. Vou colocar na tela de novo para vocês acompanharem comigo. A primeira etapa acontece com a expulsão dos austríacos da Península Italiana. Depois nós temos a anexação do reino das duas Sicílias entre 1860 e 66. E, finalmente, a anexação dos estados pontifícios e de Roma em 1870. Ok, parece que estava tudo bem. Parece tudo normal, correto? Mas calma aí que nós estamos falando de um processo político, social, territorial, enfim. E é tudo muito complexo. Então agora, a partir desse desenvolvimento dessas etapas, nós temos que entender como que foi esse processo. Então, a expulsão do Império Austro-Húngaro, ela vai ser um ponto bastante importante nessa unificação. A expulsão do Império Austro-Húngaro da Península Itálica, ela foi organizada pelo ministro Camilo de Cavour. Esse ministro, ele fazia parte do governo de Vítor Emanuel II, líder ali do governo de Sardenha e Piemonte. O ministro Camilo de Cavour teve uma ideia de aliança política muito importante. A ideia era juntar Inglaterra e França numa aliança que auxiliasse a expulsão do Império Austro-Húngaro dos territórios italianos. E isso aqui é muito importante, porque se lembra que eu disse para vocês que esses processos de unificação vão influenciar no contexto geopolítico da Europa na Primeira Guerra e no século XX de forma geral, tá? Então presta bem atenção nesses atores políticos. Em 1859, a Itália teve o apoio de Napoleão III, então governante da França naquele momento, para que a França auxiliasse também nessa expulsão total do território do Império Austro-Húngaro na Itália. E esse é um ponto bem importante. Nesse momento, o Império Austro-Húngaro viu essa aliança com a França
como um pretexto para atacar a Itália, para declarar guerra à Itália. Então, essa aliança dos reinos do norte com a França não foi bem vista pelo Império Austro-Húngaro. A gente vai voltar no nosso mapa agora para vocês entenderem. Como vocês já sabem, a Itália consegue expulsar os austríacos do seu território. E a partir daí, como vocês podem ver agora aqui no mapa, a Itália anexou a Lombardia, a Toscana, Parma e Módena e parte dos estados pontifícios no reino de Piemonte. Então, nós começamos a ter aí essa anexação e essa unificação, vamos dizer assim. Dessa forma, grande parte ali da Itália central passou a ter o domínio piemontês e no norte, os austríacos eles mantiveram o domínio de Venécia. E aí, lá embaixo, Nice e Savoia foram reincorporadas à França com a aprovação popular. Percebe que nesse contexto nós temos uma mudança territorial na Itália muito ligada a essas alianças político-militares, diplomáticas. Mas nós ainda tínhamos uma outra parte desse território italiano que não estava totalmente anexada aos reinos do norte. Então agora a gente tem a entrada de um outro personagem desse contexto histórico, que é o Giuseppe Garibaldi. A anexação das duas Sicílias vai ser feita pelo Giuseppe, que uniu um exército chamado de 1000 Camisas Vermelhas para anexar os territórios do sul da Itália. Aliás, ele foi o grande responsável pela anexação desses territórios. É importante lembrar que o Garibaldi marchou com o apoio da Inglaterra e do Piemonte, através da ilha de Sicília e da Calábria, e conquistou Nápoles, que se torna a capital do reino em 1860. O Garibaldi estava ameaçando marchar sobre Roma e tomar os estados pontífices, mas esses estados estavam sob proteção da França. Foi aí que o reino de Piemonte usou da sua forte influência para unir os dois exércitos, os exércitos do norte e os exércitos do sul, e tomar ali a região dos estados pontífices. Após a vitória desses dois exércitos, foi feito um plebiscito em que se deveria escolher a renúncia de Garibaldi em detrimento da posição política, da nomeação de Vítor Emanuel como o rei da Itália, e foi assim que aconteceu. Em 17 de maio de 1861, o Vítor Emanuel recebeu o título de rei da Itália pelo governo meridional italiano, e aí ele se torna oficialmente o rei desse novo estado nacional que é a Itália. O problema, pessoal, é que ainda restavam os estados de Veneto, que estavam ainda sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Isso fez com que a Itália, a França e a Prússia se unissem numa guerra contra o Império Austro-Húngaro. Então estamos falando de França, Itália e Prússia. Prússia, logo a ser Alemanha, vai ser assim nosso próximo tema de vídeo, então vocês estão entendendo onde chegam aqui as questões geopolíticas, certo? E aí esse exército todo se reúne contra o Império Austro-Húngaro numa guerra. Em 1866, a influência do Império Austro-Húngaro é retirada dessa região e Veneto é anexada pela Itália finalmente. Ao mesmo tempo, em 1870, a Guerra Franco-Prussiana, que a gente vai comentar no próximo vídeo, ela abriu espaço para que a Itália anexasse Roma e os estados pontífices e transformasse Roma na capital do recém-país ali, Itália. Mas, como eu disse para vocês, o processo de unificação não é rápido e não é tranquilo. Nós temos um outro problema. O Papa, na época, não reconhece o governo de Vítor Emanuel, não aceita ser governado por ele. E aí nós temos um tratado bastante importante que vai estabelecer a independência do Estado do Vaticano. Esse tratado ele vai ser assinado somente em 1929, sob o contexto do governo de Mussolini na Itália. Então, enquanto essa situação não se resolvia, nós tínhamos o que era chamado de questão romana. Bom, pessoal, então estamos chegando ao final aí dessa unificação. Ela foi finalizada com um plebiscito entre os estados italianos, que entraram no acordo da unificação, tirando essa questão do Estado do Vaticano, de Roma, como eu disse. Porém, nós temos aí algumas consequências com relação à unificação.
essas são consequências importantes para pensar os contextos posteriores. Tem vídeo aqui no canal sobre tudo isso, tá? Mas vamos pensar aí em desenvolver esses contextos. Em primeiro lugar, é importante lembrar que os estados do norte foram mais favorecidos pela unificação. Já eram estados mais desenvolvidos e industrializados e, consequentemente, a sua população consegue também entrar nessa questão do desenvolvimento econômico, favorecendo essa população. Do outro lado, os estados do sul permaneciam numa situação semi-feudal, mais voltados para a agricultura. E é nesse momento também que muitas pessoas fugindo dessa guerra de unificação vêm para o Brasil. É nesse mesmo contexto do Segundo Reinado em que nós temos aí o governo brasileiro abrindo as portas para a vinda desses imigrantes italianos, ok? Então, muitos desses imigrantes que vieram para cá vieram fugindo dessas condições de miséria, de desemprego, para supostamente fazer a América, como era dito nesse contexto. E por fim, a Itália, por ter se tornado um Estado-nação, se unificado tardiamente, vai entrar também de forma tardia na corrida imperialista, mas isso não vai impedir que ela entre de fato no neocolonialismo, na invasão principalmente de regiões da África. E aí isso vai estar ligado também à questão imperialista que se desenvolve na Primeira Guerra e na Segunda Guerra também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido mais sobre o processo de unificação italiana. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários e não se esqueça que semana que vem nós temos vídeos sobre a unificação alemã e tem outros vídeos muito importantes da sequência aqui na playlist de História Geral. Vejo vocês até a próxima aula!